Muito bom dia, paz do Senhor a todos vocês que estão aqui presencialmente. Que igreja bonita hoje, viu? Cheia. E eu fico imaginando quando nós estivermos lá no céu com Jesus, vai ser todo mundo lindo, né? Como vocês são aqui. Aqueles que estão nos vendo também, muito bom dia. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 29, eu não dei ainda esse trecho para vocês, eu vou ler rapidamente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Capítulo 29 do livro de Provérbios, no versículo 18. Vou repetir. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Eu, essa semana, recebi uma palavra profética e parte dela eu vou falar com vocês. Essa palavra Deus deu para mim para dar para a igreja. Então, tudo que eu falar aqui hoje, dentro da palavra e dentro dessa direção profética que Deus deu para nós. Hoje é um dia que eu gostaria que você marcasse no seu calendário, como exemplo, como lembrança. Dia 21 de fevereiro de 2021 é um dia especial para a Igreja Batista, Manaim. Nós vamos começar hoje várias coisas novas e vocês, quando saírem, vão poder fazer no QR Code aqui a sua inscrição sobre célula. Aqueles que estão em casa já receberam pelos meios sociais da igreja a sua inscrição. Pode ser feito isso, que a partir de amanhã todo mundo vai receber, como a Raquel falou, todo mundo vai receber uma orientação através da rede de pastores, e nós, ao final desse culto hoje, vamos chamar todos os líderes dessas células e os anfitriões. Alguns são anfitriões de casas e outros vão fazer célula aqui na igreja, e um terceiro grupo, aqueles que ainda não podem ou não querem participar presencialmente como estão aqui hoje, vão poder participar através de uma rede de Zoom. Mas a palavra profética que Deus me deu e o título dessa pregação são os propósitos de Deus. Muitos de nós, ao longo da nossa vida, nós vamos andando, levanta de manhã, faz as coisas, e você acaba perdendo a perspectiva dos planos de Deus que tem, não só para o mundo todo, dos planos de Deus que tem para um determinado país, para uma determinada cidade, para uma determinada igreja e para umas determinadas famílias e para a sua vida individualmente. Toda essa hierarquia que eu coloquei aqui está no controle de Deus. Se você compreender isso completamente, a sua vida no dia a dia passa a ser mais fácil. Você tem mais alegria de viver se você confiar no Senhor. A palavra de Deus tem falado claramente, mostrado há muitos anos, a história mundial tem mostrado isso, que Ele tem o controle completo de todas as coisas. E a gente às vezes vai perdendo essa perspectiva pelas dificuldades que acontecem. Muitas histórias que você e eu estamos passando, elas levam você, é natural isso, porque depois do pecado que nós passamos a conhecer o bem e o mal, quando nós nascemos com essa herança desse pecado que Adão e Eva fizeram, nós temos a necessidade, mais do que a tendência, a necessidade de começar a julgar e entender completamente tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas eu quero afirmar profeticamente para vocês que esta pandemia faz parte de um processo de Deus completo para o final dos tempos. A igreja está sendo preparada, a igreja que eu digo é aquela noiva que vai subir com Jesus, e ela está sendo preparada para esse momento único da história da igreja que nunca mais vai acontecer e nunca antes aconteceu. Nós fazemos parte de uma geração, irmãos, é um privilégio tremendo, e por causa disto nós precisamos tomar cuidado do que você e eu estamos fazendo na sua vida espiritual. Nós fazemos parte dessa geração que vai ver a volta de Jesus. Você crê nisso, irmãos? E essa geração começou exatamente no ano que eu nasci, em 1948. Eu sou um privilegiado de ver ainda
nós não vamos ver a morte. Você crê nisso? Profetiza isso na sua vida, porque é claro que se Deus me levar antes, eu já vou estar com Ele. Mas eu quero dizer para vocês que eu gostaria muito de experimentar esse momento único que a história vai nos dar. De não morrer, de ser o seu corpo transformado e encontrar nos ares Jesus. Esse momento está sendo preparado, e ele não começou agora nessa pandemia. Se você for olhar a história do século passado, a Primeira e a Segunda Guerra mataram milhões de pessoas. No meio dessas guerras teve uma pandemia na Europa, que a gente poderia chamar até uma pandemia, em vez de só uma endemia, da gripe espanhola, de outras coisas, que dizimou milhares e milhões de pessoas. Mas essa pandemia, ela tem uma estrutura um pouco diferente, porque ela botou o mundo todo mudando. Se você, depois de um ano praticamente de pandemia que nós estamos, se você observar o que aconteceu na sua vida, é impressionante, e muitas vezes nós vamos nos adaptando, assim como a humanidade se adaptou na guerra, na Primeira Guerra, depois logo em seguida teve a Segunda Guerra, 2017 para 1917 a Primeira Guerra, depois 1945 quando acabou a Segunda Guerra, um período muito pequeno, mas que impactou demais o mundo, mas principalmente a Europa, mas agora é o mundo todo que está sendo impactado. E trazendo para nós, para a nossa realidade, mudou a sua forma de trabalhar. Quando que uma empresa permitiria você trabalhar na sua casa e não ter uma preocupação de marcar o ponto, se tinha esses conceitos de marcar o ponto, para vigiar se você está em casa, se você está trabalhando, isso tudo mudou. Ontem eu conversando com a Ana, que trabalha numa instituição financeira, ela está trabalhando em casa faz tempo, e toda a diretoria dela, toda a gerência dela está trabalhando em casa. Isso é uma realidade que a forma de trabalhar mudou. Os relacionamentos, as pessoas, os relacionamentos pessoais, de casais, de familiares, alguns foram fortalecidos pela pandemia, mas muitos foram rompidos. Aquilo que estava no seu coração veio à tona. Então, para alguns foi muito bom, para outros foi muito ruim. Os investimentos, as empresas que tinham programas e planejamentos, rasgaram todos esses business plans, rasgaram tudo, porque tudo mudou. Foram adiados alguns, outros foram antecipados. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente perdendo dinheiro. E os empregos, muitos nessa pandemia, principalmente da nossa igreja, têm encontrado emprego numa hora que ele nunca imaginava. Deus tem sido bom demais conosco. E, portanto, essa palavra profética que Deus tem falado é que Ele está mudando as coisas definitivamente. E olha, não se ilude, irmãos, esse ano 2021, no ponto de vista das pessoas, vai ser muito pior do que foi em 2020. Em vários aspectos, a economia vai ter muito mais dificuldade, as situações financeiras, mas eu quero lembrar que nós não somos, arrancou de uma vez aquelas pessoas do Egito, com aquelas pragas todas, mostrando ao longo daquele período que aconteceram aquelas 10 pragas, mostrando para aqueles seus filhos que ele tinha uma diferença. E essa é a palavra profética que eu quero deixar para mim e para você, que se você tiver essa perspectiva e entender isso, mas para isso você precisa aprender a confiar no Senhor. Mesmo aqueles que são crentes, eu tenho testemunhado, muitos crentes têm perdido essa perspectiva de olhar o futuro, não com os seus olhos visuais, com o que ele está vendo, mas com os seus olhos espirituais. O livro de Provérbios, no capítulo 16. Essa semana eu tive uma experiência muito forte com essa passagem. E eu confesso a vocês que eu somente consegui superar essa minha ansiedade ou com medo daquilo que estava acontecendo quando eu
de madrugada busquei o Senhor e Deus falou comigo de uma forma profética, como está falando comigo, com você hoje. Versículo 3 do capítulo 16 do livro de Provérbios diz assim: confia ao Senhor as tuas obras. O que você tem hoje nas suas mãos, irmãos, o que você tem hoje nas suas mãos, o que você tem que fazer através das tuas mãos, o que você está precisando, a palavra de Deus diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios, ou os teus pensamentos, ou os teus propósitos, os teus planos, os teus projetos, serão estabelecidos. É uma promessa de Deus para aqueles que fazem aquilo que o início desse versículo diz. Essa palavra confia, no original hebraico, é galau. Galau tem várias palavras. Galileia veio deste, Galileia significa um círculo, mas galau, aqui, que está traduzido por confia, é rolar. E a figura é parecida com aquela que eu já falei aqui uma vez e vou repetir, de um camelo que tem uma carga nas suas costas, e ele se ajoelha quando chega ao destino, ele se ajoelha com as pernas da frente, e o condutor desse camelo corta as cordas que amarram aquela carga, e ela rola, ela galau aos pés do Senhor. Quando nós confiamos completamente as nossas obras, galau eu estava fazendo um neologismo aqui, hebraico, galando, né? Rolando para o Senhor. Ele promete para mim e para você que os seus pensamentos, os seus desígnios, os seus projetos serão estabelecidos. E quando Deus me deu essa palavra, eu não estava pensando ainda naquilo que Deus tem de plano para esta igreja. Mas essa palavra que eu estou falando, que nós estamos começando hoje, no dia 21, a partir de amanhã, vocês vão receber essas instruções, tanto os líderes quanto aqueles que já fizeram a inscrição e que vão fazer hoje, vão receber em quais células vocês vão ser designados, em que local, se é do sistema, em alguma casa que já estão disponíveis, ou aqui na igreja que vão ter todas essas salas disponíveis para as células que vão ser presenciais aqui, ou também pelo Zoom. Mas esta forma que a igreja tem que ser rearrumada, por causa da pós-pandemia, a igreja, irmãos, a palavra profética que Deus me deu também essa semana, que essas igrejas, megas igrejas, elas vão ter que ser mudadas completamente. As pessoas, as que estavam confiando em líderes, em homens, vão passar a enxergar Deus. O que era cinza vai deixar de ser cinza, vai ser preto ou branco. O crente cinza vai deixar de existir, porque o final dos tempos vai ser pior para cada um daqueles que ainda não conheceram e não confiaram, não rolaram para o Senhor aquilo que você tem. Mas aqueles que fizerem isso vão experimentar grandes coisas. O Deus nosso do ouro e da prata é aquele que tira do ímpio para dar para o seu filho. Portanto, não somente no aspecto financeiro, mas também no aspecto espiritual, e principalmente no aspecto espiritual, no aspecto de saúde, no aspecto de proteção, de guarda, de relacionamento. Deus está falando que vai fazer, aproveitando exatamente nessa mudança. Não se iluda, a pandemia veio para mudar o mundo, porque Ele está preparando a sua volta, que é muito iminente. Salmos, no capítulo 37 do livro de Salmos, versículo 4, tem uma outra palavra traduzida para o português, que é a mesma palavra galau, que nós lemos aqui no Provérbios 16:3, no capítulo 37, versículo 4 do livro de Salmos, diz assim: entrega, essa palavra entrega é galau, ao invés de ser confia, entrega, rola o teu caminho ao Senhor, confia nele. E essa palavra confia já não é por isso que traduziram para entrega. Confia nele e o mais ele fará. Sabe, uma das razões de nós estarmos insistentemente colocando para a igreja, e eu sei que toda mudança
Toda mudança na vida da gente, qualquer mudança que acontece, há um princípio físico que fala da lei da inércia. A inércia não é que você está parado. O sujeito está andando a 100 km por hora. Para ele poder aumentar para 200 por hora, ele precisa aumentar a aceleração dele. O processo físico é de acelerar. E essa mudança de sair da inércia de 100 km por hora para 200 km por hora muda a sua maneira. Todo mundo que tem que mudar alguma coisa da sua inércia tem algum problema. Então há uma resistência natural por essa lei de inércia de toda mudança que nós fazemos. Mas nós estamos insistindo nisso porque a forma de se relacionar daqui para frente vai ser cada vez melhor através das células. Através desse relacionamento, nós não vamos conseguir, em função desse distanciamento social, em função de todas essas... Irmãos, tem uma cidade no interior aqui de São Paulo que essa semana fechou completamente a cidade de Araraquara. A cidade de Araraquara fechou completamente. Você saía na rua, o guarda parava você para saber por que você saiu. Qual é o motivo que você tem que sair? Nós vamos ter cada vez mais limitações do ir e vir, de relacionamento, e isso faz parte também para aqueles que estão assistindo a nós. Você deixou de ter aquela rotina que um culto de domingo tem. Eu sugiro a vocês que ainda não têm frequentado presencialmente, como nós estamos vendo esse grupo tão grande aqui na igreja, eu sugiro que você faça um ritual mesmo, como você fazia, para vir aqui presencialmente. Na hora do culto, às 10h30 da manhã, você se posiciona na frente da sua televisão, na frente do seu computador, na frente do seu celular, onde você estiver, e faça um culto do jeito que está. Quando você louvar aqui, você louve junto. Quando for para dar o dízimo, você dá o dízimo na hora. Quando você for para ouvir a palavra, você se ajoelha e se repreenda, como a palavra de Deus tem nos ensinado. Faça isso como rotina, porque cada vez mais nós vamos ter mudança na nossa vida. E essa palavra, essa forma, uma das razões de nós estarmos insistindo com a célula é porque nós temos que privilegiar. A semana passada, a semana retrasada, iniciamos o ensino com 5 salas, exatamente para poder fortalecer o conhecimento da palavra, porque muitos crentes, por não conhecer, por ter ignorância da palavra, muitas vezes fazem a coisa certa da forma errada, e não dá certo. Por que não está dando certo a minha vida? Muitos têm feito isso, porque está fazendo coisa certa da forma errada, porque não conhece. Lá no Velho Testamento tinha um tipo de sacrifício que era feito um sacrifício involuntário, ou por ignorância. E é interessante, quando você vê isso lá no livro de Números, quando você vê no Velho Testamento, o tipo de sacrifício que era oferecido para o pecado por ignorância. Então você pode parar e falar assim, mas mesmo aquele ignorante que não sabe que estava errado, ele, quando peca, ou quando erra, né? Porque o pecado é você errar o alvo. A palavra hamartia em grego quer dizer errar o alvo. Esse é o pecado. Então, quando você erra por ignorância, você tem consequência do pecado. Então, muitos crentes, porque não conhecem a palavra, porque são ignorantes dos princípios bíblicos, tem muitas pessoas que quebram o princípio bíblico no seu relacionamento com o irmão, no seu relacionamento com o seu marido ou mulher, no seu relacionamento no seu emprego, nas suas coisas, na sua vida, no seu relacionamento com o dinheiro, que muitas vezes você quebra princípios bíblicos que estão aqui, porque você não conhece. Então, uma das razões principais é que nós queremos ensinar o crente a fazer a coisa certa, do jeito certo, para que tudo se vá bem. E isto Deus tem prometido nesta palavra profética para mim e para você. Eu quero terminar rápido hoje, porque eu quero orar com todos esses líderes e os anfitriões aqui em cima. Eu quero fazer uma palavra profética que vocês vão estender as mãos e nós vamos orar por eles. Mas eu quero dar 2 exemplos claros de 2 tipos de crente, para você ver que quando você rola, quando você confia, quando você entrega na mão do Senhor, mesmo que você ainda seja um crente não muito experiente, mesmo sendo
ignorante ainda da palavra, ou quando você é muito maduro, as duas situações, Deus, se você coloca a sua vida na mão dele, Ele controla a sua vida, Ele controla a situação, Ele dirige de uma forma surpreendente. A primeira delas eu vou falar da história de um homem, que talvez seja Eliezer, porque no capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Abraão fala com Deus sobre pedindo a existência de um filho que veio a ser depois de Isaac, Abraão, a oração de Abraão para Deus e a reclamação era o seguinte: eu tenho aqui um servo damasceno, portanto um sírio que não era judeu, não era descendente do Abraão, e se o senhor não me der um filho, vai ficar a minha herança para ele. Então, aparentemente seja ele, porque no capítulo 24, que eu quero ler agora, no versículo 12 do livro de Gênesis, ele não chama mais pelo nome, mas fala de um homem mais antigo da casa de Abraão. E Abraão já estava velho, Sara já tinha morrido, e ele estava preocupado com seu filho Isaque, que na época já tinha 40 anos e não tinha casado. E ele queria dar uma mulher para Isaque, da parentela dele, da casa dele, porque ele não queria que Isaque casasse com os cananeus onde ele vivia, com alguma cananeia daquela região que ele estava vivendo. Então ele chamou esse seu servo e falou assim: eu quero que você faça um juramento aqui, vá lá na terra da minha parentela, dos meus parentes, e procure uma mulher para o meu filho. Esta experiência aqui que eu vou ler do versículo 12 ao versículo 14, só para a gente contextualizar que eu estou fazendo essa introdução, mostra que eu e você podemos fazer, quando você confia completamente nas mãos de Deus e crê que Ele tem o controle da sua vida, você pode fazer um pedido tão ousado como esse, mesmo você não sendo ainda, vamos chamar assim, um crente muito maduro. Veja bem, no versículo 12: e disse consigo, quer dizer, Eliezer, ou esse servo aqui, disse assim: ó Senhor, ele fez uma oração para Deus. Ele tinha essa tarefa de ir lá, o jurou para Abraão, para buscar essa mulher. Ele queria fazer uma situação que ele pudesse se complementar e cumprir aquilo que ele falou. Então ele pegou 10 camelos, botou um monte de presente, de suprimento, pegou uma comitiva e foi naquela direção. E ele chegando lá diz assim: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Quer dizer, você veja que a imaturidade dele, ele ainda não estava com certeza que aquele Deus era Deus dele, mas ele tinha visto ao longo de todo o tempo que ele estava com Abraão, que Abraão foi um homem tão abençoado. Então ele falou: esse homem Abraão tem um Deus que é esse que eu quero orar agora. Então, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água. Quer dizer, ele chegou num lugar onde tinha uma fonte de água. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Então chegou num horário que tinha lá, aparentemente as mulheres é que tinham essa obrigação de trazer água daquela fonte e levar água para suas casas, daquela cidade, daquele lugar. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Olha só a oração ousada que ele fez: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designasse para o teu servo Isaque. E nisso verei que usasse de bondade para com meu Senhor. Olha que oração específica que ele fez. Senhor, eu estou chegando aqui agora, eu não tenho muito tempo a perder, estou com 10 camelos aqui morrendo de sede, estou aqui querendo resolver logo isso, tem um monte de mulher aqui colhendo água, tirando água. Então vamos fazer o seguinte: aquela que eu falar, dá-me de beber, e ela não só der para mim, mas der para os camelos, essa é a mulher que o Senhor escolheu. Quanto de nós já fez orações desse tipo e teve atendida, e ele teve rapidamente atendido isso. E aconteceu que Rebeca, uma mulher solícita, e a Bíblia diz que ela era formosa, ela era bonita, que era da família, era neta
do irmão de Abraão, portanto da família dele, sobrinha de segundo grau de Abraão, prima de Isaac. Essa mulher se apresentou dentre todas aquelas e falou: eu vou te dar água, eu vou dar água para os camelos. Levou ele para lá, para a casa dela. E já conheceu Labão, que era aquele cara que deu umas tungadas nele também, depois deu no Jacó, lá na frente. Na história a história vai se repetindo. Mas Deus tinha o controle completo. Aí você fala: bom, então acabou a tarefa dele. Irmão, se eu fosse judeu e tivesse que fazer um conto histórico dizendo sobre a formação da nação de Israel, eu diria o seguinte: o ponto inicial da tarefa e do propósito de Deus para a nação de Israel começou com um Damasceno, que não era nem servo, ele era um servo de Abraão. Porque por causa desta atitude ele trouxe a Rebeca para Isaac, Isaac deu origem a Jacó, e Jacó mudou o nome dele para Israel, e a partir dali nasceu a nação de Israel com os 12 filhos de Israel. Cada uma das orações que eu e você temos, aparentemente, muitas vezes aparentemente, elas são simples. Uma oração muito simples como essa, está dentro de um propósito de Deus, e Deus fez com que aquele homem, que ainda não tinha nem muita certeza se aquele Deus era um Deus dele, mas orando para esse Deus do Abraão, que tinha fé, que ele acompanhou, ele viu que aquilo dava certo. Então, assim como nós temos orado para que esse momento da pós-pandemia a igreja tenha um crescimento que já estamos experimentando. Agora, no dia 7 de março, nós vamos ter um segundo batismo com mais perto de 50, 60 aclamações e batismo na igreja, irmãos. Tivemos 2 meses atrás mais um tanto desse. A igreja está crescendo fisicamente, está crescendo na qualidade e no conhecimento, porque Deus está mostrando que Ele está voltando, Jesus está voltando. Então tudo faz parte de um plano, e creia que a pandemia também faz parte para o mundo, para a nação, para a sua família, para a sua igreja e para você individualmente. Creia, se você tiver essa perspectiva, todas as coisas que você fizer e todas as orações que você fizer, você sabe que está dentro de uma perspectiva lá do futuro. Ah, mas será que tudo que a gente faz tem consequências para a eternidade? Abraão, se ele tivesse somente nesses 25 anos que ele ficou esperando a resposta do Senhor e crendo, e é por isso que Abraão foi chamado pai da fé, porque o homem não tinha livro, não tinha ninguém para explicar nada, e ele estava crendo naquilo. Não se esqueça que Noé foi o 10º depois de Adão, e em Noé a história foi reconstruída através da água, através do batismo, e Abraão, depois de Noé, foi também o 10º, porque nele a salvação começou pela fé. Ele começou completamente a estrutura de fé, foi em Abraão. Então, quando nós cremos dessa forma, as nossas vidas vão passar a ser vivida mais leve. Muito crente está pesado, porque está deixando de crer, porque a pandemia fez parte ele não sacou ainda que as mudanças são no controle de Deus, e portanto, Senhor, onde está o meu papel aqui? Quando Abraão deixou de atender momentaneamente e aceitou as propostas da sua mulher, para que ele dormisse com a serva dela, Agar, deu origem aos árabes. E eu fico perguntando, se Abraão não tivesse desobedecido a Deus, não existiria, se tivesse obedecido a Deus, não existiria o árabe. Não existindo o árabe, não tinha guerra entre árabe e judeu. Você percebe as consequências disso? Alguém pode falar, mas também faz parte do plano de Deus. Claro que faz. Até mesmo os nossos erros fazem parte do plano de Deus. Percebe isso, irmãos? Se nós tivermos essa perspectiva, você coloca na mão de Deus, rola na mão de Deus os seus problemas agora, os seus problemas individuais, porque Ele está no controle de todas as coisas. A palavra profética que Deus deu para mim nessa semana e falou, fala para a tua igreja isso também, porque esta palavra é uma palavra que eu estou dando para mim e para você. Fala para a tua igreja, se você aprender a rolar na minha mão todas as suas obras, eu vou estabelecer os desígnios, o pensamento da sua cabeça. O segundo exemplo que eu quero terminar aqui,
dentro do contexto também, fala daqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam já ocupando uma posição de destaque no reino de Nabucodonosor, e Nabucodonosor, incitado obviamente pelo demônio, fez uma estátua enorme de ouro, para mostrar todo aquele poder dele e mostrar aquele deuses, aquele demônio que ele cria. E ele fez uma reunião assim absurdamente grande e chamou todas as nações, tudo, era um império. O império de Nabucodonosor, pela palavra de Deus, ele é muito mais poderoso, fazendo uma comparação, do que os Estados Unidos foram para o mundo nessa época de agora. Era um homem extremamente poderoso. E ele então, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1 de Daniel, eu vou ler esse trecho aqui do 1 até o 1 e o 2. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, mais ou menos 25 metros de altura. Imagina, essa altura aqui, nós estamos hoje com perto de 6 metros. Então, 25 metros é praticamente 4 vezes essa altura aqui. Uma estátua de ouro com 6 côvados de largura. Também perto de 3 metros de largura. E levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, lá onde é o Iraque de hoje. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, inclusive os 3 amigos de Daniel, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, tenta imaginar uma cena assim, milhares de pessoas, diriam assim, até talvez 1 milhão de pessoas, com aquela estátua enorme, todo mundo ali. Quando ele veio aqueles instrumentos, vamos dizer, aquela procissão, todo mundo ajoelhou perante a estátua. E somente esses 3 ficaram lá louvando ao Senhor. Imagina essa cena. Aí Nabucodonosor, quando levantou e viu aqueles 3 lá, versículo 12 diz assim, do capítulo 3 de Daniel: há uns homens judeus, aí os fofoqueiros, que estavam do lado dele, chegaram para Nabucodonosor: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O versículo 13 continua: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou a chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? E agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Muito de nós tem sido desafiado por Satanás dessa forma, nas suas vidas, nos seus negócios, na sua forma de ser. Ah, não, mas sabe o que é? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Está chegando a hora que Deus deu essa palavra profética de você deixar de ser cinza e passar a ser preto ou branco. Não há lugar no reino de Deus, nesse barco que vem buscar a igreja, para cinza. A igreja da Laodiceia, do capítulo 3 do livro de Apocalipse, ela tem a figura da igreja, a igreja institucional poderosa do final dos tempos. Por isso que Deus está falando que esse tipo de igreja da Laodiceia, que representa poder, dinheiro, vai acabar. Porque Deus não tem compromisso com a igreja de Laodiceia, Ele tem compromisso com a igreja anterior de Filadélfia, que é aquela que Ele falou: porque você é fraca, mas guardasse a minha palavra, eu te livrarei da hora da tribulação. Eu te livrarei da hora da tribulação. Então, quando Nabucodonosor falou com esses homens, no versículo 15 ele continua: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvir do som da trombeta, do tipo, ele falou todos esses instrumentos, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha como ele termina, fazendo uma ameaça, que muitas vezes o diabo faz isso.
E quem é o Deus, com letra minúscula, que vos poderá livrar das minhas mãos? Era letra minúscula para ele, mas para Sadraque, Mesaque e Abidnego, era o único Deus que podia fazer isso. Nós temos que aprender, irmãos, que os planos de Deus, eles são perfeitos apesar de nós. Quando Ele decidiu que essa igreja fosse uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, independente de mim, que sou o líder principal dessa igreja, ou de qualquer pastor, ou de qualquer líder, Ele vai cumprir isso. Porque se precisa, Ele remove e põe no lugar. Esta grave situação que está pondo à prova os judeus, irmãos, o que eu quero enfatizar aqui é esse desafio do senhorio de Deus. Se você continuar lendo depois o livro de Daniel, no capítulo 4, você vai ver que, apesar de tudo que aconteceu no final, Nabucodonosor não ficou sem pagar o que ele fez. Porque ele ficou 7 anos andando e pastando com os animais, completamente louco. Quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Quantas pessoas falam isso pretensiosamente? Quantos ateus, quantas pessoas que estão zombando do nome de Deus têm falado esse tipo de coisa? E olha a resposta dos 3 judeus, que foi corajosa e confiante. Isto é confiança e maturidade. No versículo 16 ele diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Imagina, um poderoso rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso nós não necessitamos te responder. Ou seja, não vou nem ficar conversando muito com você. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Ou seja, eu estou pronto para morrer, pode me jogar lá dentro. Essa firme resposta demonstrou a maturidade deles, diferentemente do Eliezer, que nem sabia bem se o Deus que ele estava orando era dele mesmo. Mas Deus atendeu aos dois, a ponto de, quando Nabucodonosor mandou jogar os 3 lá dentro, ele viu 4. O próprio Senhor Jesus Cristo estava ali. E quando eles saíram, não tinha nenhum fio de cabelo queimou. Você imagina esse poder de Deus? Essas duas histórias, elas têm consequências milhares de anos atrás, para frente. A de Eliezer, como eu falei, ele foi um responsável pela formação do Estado de Israel. E ele, na perspectiva dele, na oração dele, ele só tinha que cumprir aquele juramento que ele fez para o seu patrão, ponto. Mas mal sabia ele que aquela oração fez com que dali surgisse uma nação que tem até hoje, que é Israel. E essa segunda dos 3 judeus fez com que esse rei fizesse um decreto, porque esse era o propósito de Deus, de mostrar o poder dele muito maior do que o poder de Nabucodonosor. E o mundo todo soube disso através de um decreto. Olha só, versículo 28 do capítulo 3, para nós terminarmos. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus, agora com letra maiúscula, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, com letra minúscula, senão ao seu Deus, com letra maiúscula. Portanto, olha o que ele fez. Faça um decreto. Quer dizer, o homem era ruim mesmo, né? Porque ele agora quer obrigar toda a nação dele, todo o império que ele mandava, a adorar esse Deus. Não é assim que Deus quer. O que Deus queria não era que ele, por decreto, fizesse todo mundo se converter. O que Deus queria é que todo mundo soubesse que há um Deus poderoso. Então faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que não possa livrar como este. E olha a consequência. O rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia.
Nós estamos vivendo um tempo em que nós vamos ser, que Deus vai prosperar a cada um de nós, para que todo o povo saiba que há um Deus poderoso. Só tem uma maneira de você descobrir isso, a verdade disso que eu estou falando. Faça um teste, experimente com Deus isso. Quando você tiver uma situação que você não tem como sair, você não sabe como sair, você não tem como resolver esse problema, lembre dessa palavra profética de hoje. Confia, rola, entrega ao Senhor o seu problema, as tuas obras. E há uma promessa de Deus feita pela palavra de Deus, não é porque eu estou falando. A palavra de Deus, quando você ora sobre a palavra de Deus, crendo que a palavra ela é fiel, Ele faz e Ele promete: serão estabelecidos os teus desígnios, os seus propósitos, os seus pensamentos, os seus projetos.